Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal. Eu quero vos cumprimentar, meus amados, com a santa, gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para vos trazer o que será estudado no próximo domingo, na lição de número 3, quando falaremos sobre o batismo no Espírito Santo. Lembra você que estamos no primeiro trimestre de 2021 estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Na lição de número 1, aprendemos sobre a pessoa do Espírito Santo. Quando tratamos sobre a divindade do Espírito Santo, quando tratamos sobre a personalidade do Espírito Santo e a sua atuação com os demais integrantes do que nós chamamos Trindade Divina, com o Pai e com o Filho. Na lição de número 2, nós falamos sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. E aí nós tivemos uma aula que falou sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, que foi trabalhando desde a criação, ornando os céus, movendo-se sobre a face das águas, o Espírito Santo impulsionando homens, capacitando pessoas para obras específicas no Antigo Testamento, mas vimos na lição passada que ele é chamado Espírito Santo da promessa, e a promessa que era esperada lá naquele glorioso dia de Pentecoste era a promessa do derramamento do Espírito Santo, que está no Antigo Testamento, em Provérbios 1, 23, Isaías 44, versículo 3, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Então, hoje trataremos sobre o batismo no Espírito Santo, que é esta lição que nós estudaremos no próximo domingo, que fala exatamente do momento em que a promessa se cumpriu. A promessa do derramamento do Espírito Santo e que perdura até os nossos dias. É isso que aprenderemos nesta lição, na lição de número 3. Portanto, meus amados irmãos, eu te convido a, em primeiro lugar, não perder nenhuma aula. Há uma sequência de estudos que nós precisamos seguir. Nós estudamos sobre a pessoa, sobre a atuação no Antigo Testamento e sobre as promessas. Agora, sobre o batismo no Espírito Santo, e as demais lições irão nos dar outras orientações a respeito da atuação do Espírito Santo, mostrando a atualidade dessa doutrina. Portanto, meu amado irmão, não perca nenhuma aula. Segunda coisa que eu te peço é que você aproveite a oportunidade que você está aí e se inscreva em nosso canal. Você que ainda não é inscrito, e se você ainda não ativou o sininho da notificação, ative o sininho, que aí você vai receber a notificação quando um novo vídeo for postado aqui em nosso canal. Também te peço que você deixe seu like, que você deixe um comentário, porque os comentários nos ajudam muito a nos aprimorarmos cada vez mais e nos dá assim um feedback daquilo que nós estamos fazendo aqui, que é para a honra e glória do Senhor nosso Deus, é claro, mas que também serve para aprimoramento nosso. Então a sua sugestão, a sua palavra ali naquele comentáriozinho que você faz, e eu faço o esforço para sempre responder a todos os comentários que são feitos, e eu preciso então que você sempre deixe ali o seu like e o seu comentário, isso vai nos ajudar bastante. A terceira coisa que eu vos peço é que você, neste momento, ore comigo, e tenha nas suas mãos a revista da Escola Dominical, e tenha uma Bíblia nas suas mãos, para que você possa acompanhar a lição juntamente conosco. Sem esses dois materiais importantes, você poderá perder orientações importantes para você dar a sua aula no próximo domingo. Então tenha aí nas suas mãos a revista da CPAD e tenha nas suas mãos a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, porque as lições são baseadas na Palavra do Senhor e é a ela que nós recorremos para confirmar o ensinamento que é transmitido. Por último, quero orar com você antes de começar então a nossa aula. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos a oportunidade que você nos dá de mais uma vez estar aqui para transmitir aos teus filhos esta lição. Que a tua bênção esteja sobre nós, a tua inspiração para transmitir com fidelidade a tua palavra. Assim oramos e assim pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa lição, já que
falamos aqui a nossa palavra inicial, vamos mostrar para os irmãos qual é o nosso texto áureo. O texto áureo desta lição encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, ou capítulo 1, versículo 5, como queiram. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Amém. Atos, capítulo 1, versículo 5. Já deixo uma recomendação importante. Alguns querem fazer distinção entre batizados com o Espírito Santo e batizados no Espírito Santo. Nós temos aqui na nossa tela batizados com o Espírito Santo e aqui batizados no Espírito Santo. Não há diferença alguma. No grego é possível usar essas duas expressões, ou seja, olhando para o original, nós vemos que trazendo para a língua portuguesa é possível falar tanto batismo com o Espírito Santo como batismo no Espírito Santo. Alguns preferem batismo no Espírito Santo porque representa uma imersão, e nós vamos falar sobre esta imersão daqui a pouquinho com alguns comentários adicionais. Vamos então prosseguir e falar sobre a nossa verdade prática. A verdade prática diz assim: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Portanto, esta verdade prática tem assim um resumo bem interessante da nossa aula. O batismo no Espírito Santo, ou ser batizado no Espírito Santo, é uma experiência espiritual que alguns ainda não tiveram, mas aqueles que tiveram essa experiência sabem que nós estamos falando de uma experiência que mexe conosco, que muda completamente a nossa forma de ser, a nossa forma de adorar, a nossa forma de pregar, a nossa forma de cantar. Traz para nós mais unção, poder e graça quando nós recebemos essa experiência espiritual. É claro que o batismo com o Espírito Santo não garante a salvação e também não é garantia de santificação, não é sinônimo de santificação. Nós vamos ver isso durante essa lição, que nós não podemos considerar o batismo no Espírito Santo como algo que vai santificar o crente e nunca mais vai pecar. Nada disso. O batismo no Espírito Santo é uma experiência espiritual que é distinta da conversão e que para nós é uma verdade apresentada nas Escrituras, e isto deve ser frisado nesta lição, aliás, porque nós estamos falando de fundamento bíblico das doutrinas a respeito do pentecostalismo. Amém? Vamos então prosseguir e dizer que a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 13. Nós faremos esta leitura e gostaria que você nos acompanhasse, por gentileza, meu querido irmão, que nos assiste neste momento. Diz assim, a partir do primeiro versículo: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um em nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito
e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Antes de prosseguir, irmãos, eu quero chamar a atenção do professor e do aluno que nos assiste neste momento para esta última expressão. E outros zombavam, dizendo: estão cheios de mosto. Os 120 que estavam ali, eles não ficaram estáticos, eles não ficaram numa posição inerte, eles não ficaram recebendo o Espírito Santo e apenas falando. Eles se comportavam de uma maneira que pareciam embriagados. Por isso, a experiência pentecostal às vezes espanta algumas pessoas. Realmente, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja lá em Jerusalém, eles ficam em um estado em que os que veem se impressionam pelo estado que eles estavam apresentando, pela forma corpórea que eles apresentavam naquele momento, por estar parecendo pessoas embriagadas. Irmãos amados, e quando recebemos ainda hoje o batismo do Espírito Santo, o mesmo acontece. Nós ficamos, alguns chamam de êxtase, mas não é bem um êxtase. Na verdade, nós ficamos cheios do Espírito Santo. E a Bíblia, lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, chega a falar assim: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, principalmente na hora do batismo do Espírito Santo, faz com que a pessoa grite, com que ele fale alto, faz com que ele, enfim, fale em outras línguas. E assim fica evidenciado que aquela pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo. Vamos prosseguir então e vamos para o nosso objetivo geral. Qual é o nosso objetivo geral? É este: conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. Os objetivos específicos são estes: primeiro, conceituar o batismo no Espírito Santo. Segundo, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo. Terceiro e último, destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Então, chegamos à nossa introdução. E eu quero alertar o querido professor e aluno que você vai ver uma pequena diferença no texto que está na tela, porque nós lendo aqui a nossa introdução, achamos melhor readaptar o texto de uma forma que seja mais prático para você. Se você quiser, você pode aproveitar a nossa introdução quando você estiver dando a sua aula, escrever ou printar essa tela e ler para o seu grupo de alunos. Eu aproveitei a primeira frase completa dessa lição, está lá, aqui na revista do professor, na página de número 20. Página 20, está aqui. Na página 20, a introdução. Eu quero ler para você esta introdução que nós colocamos com um pequeno ajuste. Você vai entender por que fizemos isso quando você observar na revista. Vamos lá. O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Agora, o fato de estudarmos as Escrituras não significa que somos crentes formais. Preste atenção, meus irmãos. Às vezes a pessoa fala assim: a letra mata. Usa até a Bíblia, né? A letra mata. Então, estudar a Bíblia, você vai ficar um crente formal. Irmãos amados, ao estudar a palavra de Deus, nós seremos iluminados pela palavra do Senhor e evitaremos assim exageros, evitaremos assim desvios doutrinários. Então, o fato de estudarmos as Escrituras não significa que somos crentes formais. A Bíblia apresenta a realidade, o propósito fundamental e a evidência do batismo no Espírito Santo é o que estudaremos nesta lição. Então, já de início, você precisa tirar da sua mente esta ideia de que não, o que importa
receber poder, eu falo em mistério e Deus fala comigo e a letra mata, isso que vão buscar nas escrituras apenas vai nos levar a ser um crente gelado. Não, irmãos. A Bíblia Sagrada, ela deve ser estudada e acompanhada do temor de Deus, da reverência e da unção do Espírito Santo. Precisam andar juntos o crescimento na graça e no conhecimento. Então, esqueça e coloque de lado essa ideia de que crente que lê e fica somente estudando, vai para seminário, volta formal, nada disso. A iluminação das Sagradas Escrituras em nossa vida traz luz para as doutrinas bíblicas e para a prática da vida cristã. Então, é na Bíblia Sagrada que nós vamos encontrar o fundamento, a realidade do batismo com o Espírito Santo, o propósito fundamental do batismo com o Espírito Santo e a evidência do batismo com o Espírito Santo está na Palavra de Deus. Se foge da Palavra de Deus, tem grande tendência a se tornar uma heresia, um modismo, e isso é perigoso demais. Vamos então estar atento ao que a Palavra de Deus diz para nós. Por isso, este trimestre fala sobre fundamentar as doutrinas pentecostais na Palavra de Deus. Prosseguindo então, vamos para o primeiro tópico da nossa lição. O que significa batismo no Espírito Santo? É a pergunta que está no título deste primeiro tópico. Primeira coisa, nós temos uma palavra ali que é importante. A palavra fenômeno. Normalmente, quando não se tem uma explicação muito racional a respeito daquilo que acontece, nós chamamos aquilo de um fenômeno. Quando é algo que traz um certo espanto, quando é algo que traz uma novidade, nós chamamos isso de um fenômeno. Então, o que é o fenômeno do Pentecostes? É o que aconteceu no dia de Pentecostes. Na realidade, irmãos, preste bem atenção. Os 4 evangelhos, e eu coloquei em verde porque isso é uma observação nossa, na revista não está escrito os 4 evangelhos, afirmam. Nos 4 evangelhos, nós encontramos que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Mateus 3,11, Marcos 1,8, Lucas 3,16, João 1,33. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. João Batista, lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 11, é um versículo muito conhecido, irmãos, mas como faz parte da base doutrinária deste ensino, nós não podemos deixar de ler pelo menos um destes versículos. E eu vou ler Mateus 3, versículo 11, que diz assim: E eu, na verdade, os batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo no Espírito Santo é o Senhor quem nos batiza no Espírito Santo. É interessante, nós vamos aprender daqui a pouco sobre um outro batismo, o batismo no corpo de Cristo. Então, fique atento aí que você vai ver uma diferença importantíssima quando comentarmos sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Um comentário muito profundo que nós vamos apresentar daqui a pouquinho. Mas vamos à leitura aqui do que tem na nossa revista. Diz assim: ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa do meu Pai. Jesus Cristo disse assim, Lucas capítulo 24, versículo 49, está dizendo que eles deveriam aguardar a promessa do Pai. Eis que vos envio a promessa do meu Pai. Vamos ler. É importante lermos a palavra de Deus. Lucas 24, versículo 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então aqui, neste versículo, nós aprendemos algumas coisas muito importantes, irmãos. Se a gente for dissecar cada versículo desse, esta aula vai ter mais de 2 horas de duração. Mas olha só o que diz aqui. Eis que sobre vós envio. Quem envia o Espírito Santo? É o Senhor Jesus Cristo. A promessa do meu Pai, promessa que na lição passada nós falamos que está relatada desde o Antigo Testamento. Em vários livros do Antigo Testamento nós temos promessas
do derramamento do Espírito Santo. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, ou seja, eles deveriam aguardar na cidade de Jerusalém até que, ou seja, eles deveriam ficar ali até que fossem o quê? Revestidos de poder. E aí nós aprendemos com a palavra de Deus que lá em 1 Coríntios capítulo 15, fala que quando Jesus subiu ao céu, havia cerca de 500 irmãos. Lá em Atos capítulo 1 diz que havia ali 120 irmãos. Nós aprendemos que 380 não esperaram, não aguardaram a descida do Espírito Santo. E estes não receberam o batismo no Espírito Santo. Mas 120 irmãos permaneceram ali e receberam a promessa do Pai. Diz mais a nossa revista, os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Não há dúvida de que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo. Ora, ele vos batizará, disse João. Jesus diz, eis que vos envio a promessa do meu Pai. Então, o que aconteceu no dia de Pentecostes foi o quê? Foi a promessa se cumprindo. Foi a promessa de Joel capítulo 2, versículo 28. O próprio Pedro citou isso no seu discurso. Então, irmãos, quando os discípulos estavam ali reunidos e eles receberam aquela unção que veio do céu, línguas repartidas como que de fogo, repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, fica claro que ali aconteceu o chamado fenômeno do Pentecoste, ali aconteceu o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja de forma poderosa que causou grande espanto a todos aqueles que estavam ali naquela cidade ao ver 120 irmãos sendo cheios do Espírito Santo e falando em outras línguas. Ali aconteceu um milagre maravilhoso quando eles falavam em outras línguas e as pessoas entendiam nas suas próprias línguas. Alguns dizem que os discípulos falavam em línguas estranhas e cada um entendia no seu próprio idioma. Outros dizem que os discípulos falavam línguas específicas, cada um falava um tipo de língua ou um idioma e eles ali entendiam cada um no seu idioma. Quer uma interpretação ou outra, o que nós percebemos no texto sagrado é que eles começaram a falar em outras línguas. As experiências de Atos 2 a respeito do batismo no Espírito Santo são diversas, não foi somente neste dia. Nós observamos depois em Atos, no capítulo 8, quando Pedro e João eles foram a Samaria. Veja que interessante, irmãos, que esta experiência se repetiu. Apesar de, em Atos capítulo 8, não ficar muito claro que eles ali falaram em outras línguas, mas nós percebemos que algo de sobrenatural aconteceu e chamou a atenção de Simão. Atos capítulo 8, eu vou procurar aqui o versículo para você, e diz assim, versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo recebido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido. Havia descido sobre os que estavam em Jerusalém, mas ali nenhum deles ainda tinha recebido o batismo no Espírito Santo. E diz aqui o texto sagrado, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando fala aqui que somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, significa que eles não eram batizados no Espírito Santo. Muito bem, indo aqui para o versículo 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha, irmãos, não fica clara qual foi a reação destes que receberam o Espírito Santo, mas algo de sobrenatural aconteceu para chamar a atenção daquele homem. Imagine a cena, alguém coloca a mão sobre pessoas que não receberam ainda o batismo no Espírito Santo, e o que aconteceu? Se não acontecesse nada, se eles apenas chorassem, se eles apenas sorrissem,
Na verdade, alguém pode dizer assim, mas o que é isso? Não fez diferença nenhuma. Obviamente, houve uma reação que a Bíblia Sagrada não nos apresenta, que fez com que aquele momento fosse algo extraordinário. Ou seja, se repetiu o que aconteceu lá em Atos 2, aqui em Atos no capítulo 8. Olhando também para Atos capítulo 10, nós vemos que enquanto Pedro estava lá na casa de Cornélio, ele estava proferindo o seu sermão, e olha o que diz a palavra do Senhor. Atos capítulo 10, no versículo de número 44. E dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo caiu sobre eles. Houve a descida do Espírito Santo na casa de Cornélio. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Eles ficaram impressionados porque o dom do Espírito Santo, ou seja, aquilo que aconteceu lá em Atos 2, aquilo que aconteceu em Atos 8, estava acontecendo agora em Atos 10, na casa de Cornélio. Diz mais o texto sagrado, versículo 46, é de suma importância. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Eu chamo a atenção para esse falar línguas e magnificar a Deus. Alguns sensacionalistas dizem que eles falaram em outras línguas lá em Jerusalém porque haviam pessoas ali de várias nações. Mas aqui na casa de Cornélio, todos eram da mesma nação. Aqui não estava tendo festa alguma como era a festa de Pentecostes. Aqui era numa casa, era uma reunião familiar. Quando Cornélio chamou os seus vizinhos e Pedro chegou ali e proferiu aquele sermão maravilhoso dentro da sua casa, e o Espírito Santo caiu sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas. Ou seja, não necessariamente precisa ter estrangeiros numa reunião para nós falarmos em outras línguas. O texto sagrado nos mostra que ali eles falaram em outras línguas também. Olha o que diz o texto sagrado. Ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Alguns dizem que as línguas estranhas devem magnificar a Deus, mas aqui está distinto. Falar em línguas e magnificar a Deus. Pedro, então, é arguido pelos apóstolos, isso eu trago para você na próxima tela, a respeito do que aconteceu ali. Atos capítulo 11 diz assim, eu posso até ler aqui a partir do versículo 1. Diz assim, ouviram os apóstolos, os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo, entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles? Então Pedro conta a visão que teve e chega ao versículo 15, que eu deixei na tela para vocês, vamos acompanhar na tela então. Ele diz assim, Pedro fazendo o seu relato, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, ou seja, eu não tive controle sobre o que estava acontecendo. Eu estava pregando a palavra, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós ao princípio. Então foi a mesma experiência. A experiência da descida do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, aconteceu também na casa de Cornélio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, que é o nosso texto áudio. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Lendo novamente. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Palavras de Pedro. Né? E aqui é interessante, irmãos, que eu deixei aqui uma comparação, que lá em Atos 2 fala, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E aqui em Atos capítulo 10, nós vemos que eles foram batizados com o Espírito Santo. E então nós vemos aqui a mesma experiência, porque olha só o que diz o texto sagrado, versículo 47 de Atos capítulo 10. Respondendo então Pedro
Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Veja que a palavra cheia do Espírito Santo, em alguns momentos na Bíblia, vai significar uma vida de plenitude, de fervor do Espírito Santo em nossa vida. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da plenitude de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de fervor. Mas observamos que também ser cheio do Espírito Santo está associado ao batismo no Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, irmãos, devemos evitar essas pequenas distinções que fazemos às vezes. A pessoa é cheio, mas não é batizado. Sim, são experiências distintas, mas em Atos 2, nós verificamos, comparando com Atos 10, que esta experiência foi relatada da mesma forma, ou seja, batizado no Espírito Santo em alguns momentos pode também significar cheio do Espírito Santo. Costumamos falar que a pessoa cheia do Espírito Santo é como um copo que vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. O batizado no Espírito Santo é como um copo que transborda, ou seja, derrama-se o Espírito Santo. Isto tem tudo a ver com o que Jesus Cristo disse em João, capítulo 7, versículo 37 ao versículo 39. Porque lá está escrito assim, eu vou ler para você esse texto que é importante para lermos também neste momento. João capítulo 7, versículo 37 diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ou seja, quando você está cheio do Espírito Santo, você tende a transbordar do Espírito. E esse transbordar do Espírito é muitas vezes entendido como o batizado no Espírito Santo. Ele é mergulhado no Espírito Santo, ele é inundado pelo Espírito Santo. E assim recebe o que nós chamamos, ou melhor, o que a Bíblia chama de revestimento de poder. Vamos então ao segundo item do primeiro tópico, meus amados irmãos. Diz assim: duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Isso nós vemos no diálogo de Jesus com Nicodemos e em outros textos sagrados, né? Ali Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É o Espírito quem opera em nós desde a conversão. É ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Segundo Tito, capítulo 3, versículo 5, é ele quem opera em nós a lavagem da regeneração. Então é o Espírito Santo quem atua em nós para que nós sejamos salvos. O Espírito Santo habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Sendo pentecostal ou não, o Espírito Santo, ele habita no cristão. Todos nós somos templos do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito não é cristão. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito Santo mesmo antes do dia de Pentecostes. Lucas capítulo 10, versículo 20, Jesus chega a dizer que eles deviam se alegrar porque os seus nomes estavam escritos nos céus. Eu quero ler para você esse texto para te recordar a respeito disso. Ora, quando Jesus Cristo cita isso, ele está dizendo assim: vocês são discípulos meus, vocês têm os seus nomes escritos nos céus. Lucas capítulo 10, versículo 20, diz assim: mas não vos alegrais porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. João, no capítulo 20, no versículo 22, vamos ler para você também esse versículo, diz assim: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então eles tinham o Espírito Santo. Então eles já eram habitação do Espírito Santo. Porém,
esta experiência do batismo era algo completamente diferente, que eles tiveram que aguardar, esperar na cidade de Jerusalém. Terceiro item do primeiro tópico ainda, temos o quê? O conceito teológico do batismo, com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto, baseando-se nas próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e edificação espiritual. Trata-se de uma experiência que ocorre. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Essa experiência pode acontecer após a pessoa aceita Jesus e ele passa por um tempo, esse tempo nós não sabemos quanto, né? Isso pode variar de meses até anos, e um dia ele recebe o poder do Espírito Santo, recebe o batismo no Espírito Santo. Ou pode acontecer como aconteceu em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, quando naquele mesmo instante eles creram na palavra e eles receberam a salvação e junto o batismo no Espírito Santo. Nós temos muitas experiências a respeito disso. Pessoas que voltam para Jesus desviados, que vão para a igreja completamente, às vezes até embriagados, desorientados, chegam lá, ouvem a palavra do Senhor, se convertem ao Senhor novamente, voltam para Jesus, e naquele momento o Senhor Jesus Cristo batiza no Espírito Santo. Muitas experiências disso nós temos em nossa vida. Eu acredito que você, meu querido professor, deve também ouvir, deve ter ouvido muitas experiências assim. Prosseguindo, eu queria mostrar para vocês, meus amados irmãos, algo importante. Nós acrescentamos esta tela e a seguinte para mostrar algo importantíssimo. Nós temos grupos que são contrários à manifestação do Espírito Santo e até ao batismo no Espírito Santo, dizendo que todos os crentes são batizados no Espírito Santo. E olha, meus amados irmãos, que quando olhamos para o texto sagrado, se você tiver nas suas mãos aí uma Bíblia revista e corrigida, você vai ver que há um texto sagrado, que é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que não é bem traduzido na versão revista e corrigida e pode levar-nos a entendermos equivocadamente sobre o batismo no Espírito Santo. Na revista e corrigida, diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Ora, todos foram batizados em um Espírito, formando um corpo? Será que é isso mesmo que o texto sagrado no original quer dizer? E aí diz o texto, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Irmãos, nós pesquisamos aqui, trouxemos para você algo interessante. Eu propositadamente coloquei aqui o texto no grego, para aqueles que conhecem o grego, né? Vai constatar que realmente é assim, né? Porque nós buscamos neste site que está o link aí embaixo, que é muito interessante. Este site que está na última linha, você que às vezes quer buscar uma informação mais profunda, você pode ir lá, há disponibilidade disso na internet, e você então traduzir, e às vezes é melhor traduzir para o inglês e depois traduzir para o português, para você entender realmente o texto no original. Veja que interessante, meus amados irmãos, que o texto sagrado que nós lemos aqui na revista corrigida pode favorecer a ideia de que todo crente é batizado no Espírito Santo. Porém, quando nós olhamos ali, traduzido para o inglês, né, for by one Spirit, ou seja, por um Espírito, we are baptized into one body, ou seja, nós todos somos batizados em um corpo, whether we be Jews or Gentiles, se nós formos judeus ou gentios, whether we the bond or free, ou seja, se é ser escravo ou livre, and being all made to drink into one Spirit, ou seja, nós temos todos bebidos de um mesmo Espírito. Bom, a Bíblia King James no inglês, ela traz assim, para facilitar, nós traduzimos aqui para o português, nós já fizemos essa tradução rapidamente, mas veja o que diz na linguagem, né, na tradução, melhor dizendo, da Bíblia King James. É uma Bíblia muito usada e eu recomendo a você que tenha um exemplar dela. Bíblia
BKJ, ela traz assim: pois por um Espírito somos todos batizados em um corpo. Por um Espírito somos batizados em um corpo. Então quem batiza no corpo é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos batiza em qual corpo? No corpo de Cristo. Dizemos então que a igreja batiza em águas. Dizemos então que o Espírito batiza no corpo de Cristo. E quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Então, pelo Espírito, por um Espírito, como está lá no inglês, como está no grego, por um Espírito, somos todos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e todos foram levados a beber de um só Espírito. Há uma outra versão interessante também, muito utilizada ultimamente, que é a NVT, que ela se baseia na New Living Translation, que diz o seguinte: olha que interessante, esse texto fala e nos traz mais luz ainda para esse texto sagrado. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios. Alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. É a tradução do que está embaixo aí em inglês. Então, irmãos, tomemos cuidado com esta ideia de que todos são batizados no Espírito Santo. Isto não tem fundamento bíblico. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da experiência da salvação. E nós trazemos para você aqui nesta versão, e eu recomendo a você, tenha sempre uma versão diferente da Bíblia, e se aprofunde se for necessário, para dar respostas a alguns que querem nos fazer duvidar do batismo no Espírito Santo e da revelação desta doutrina. Indo para o tópico número 2, nós temos aqui o seguinte: qual seria então o propósito do batismo no Espírito Santo? Se o batismo no Espírito Santo não é salvação, eu vou ler aqui até o texto que a revista nos traz, nesta introdução desse tópico, diz assim: considerando que ser batizado no Espírito Santo não é a salvação, e ambas as experiências são coisas distintas, como verdade pentecostal fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento, então é necessário saber qual o propósito desse batismo. Então, para que ser batizado no Espírito Santo se a salvação já nos está garantida através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo? Bom, primeiro nós temos aqui a finalidade. Finalidade. O propósito central é a capacitação do Espírito. Isso nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo de número 8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou seja, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Eles ainda não tinham recebido, ainda não haviam recebido, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, meus amados irmãos, receber a virtude do Espírito Santo era importante para a disseminação do Evangelho. Então, primeiro, nós vemos ali poder para uma vida santa e serviço eficaz. Segundo, pureza e santificação, simbolizada pelas línguas de fogo, ou seja, quem recebe batismo com o Espírito Santo e tem uma experiência mais profunda de intimidade com Deus. Nós vamos aprender daqui a pouco que a pessoa pode continuar falando em línguas e orar bem, orar em línguas. Letra C, revestimento pleno do poder de Deus. Diz a palavra do Senhor que todos foram cheios do Espírito Santo. E por último, proclamação ou testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então, a finalidade ou o propósito principal de ser batizado no Espírito Santo é receber virtude, receber poder, receber ousadia para poder propagar o Evangelho. Alguém pode dizer: mas pastor Daniel, então quem não é batizado com o Espírito Santo não pode fazer missões, não pode pregar o Evangelho? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eles receberam a comissão, eles fizeram até durante o ministério do Senhor Jesus Cristo uma experiência, nós chamamos aqui de um estágio lá em Lucas, no capítulo 9 e no capítulo 10. Nós vemos lá que eles foram treinados
para pregarem. Eles foram ensinados e treinados. Em Lucas capítulo 9, nós vemos a missão de 12. Né? Diz lá no capítulo 9, versículo 6, que saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Eles eram ainda discípulos do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas, no capítulo 10, nós vemos a missão dos 70. E eles foram enviados, e diz a palavra do Senhor que também aconteceram milagres. Os demônios se sujeitaram a eles ficaram maravilhados. Porém, eles tinham que receber a virtude do Espírito Santo para irem com mais ousadia, com mais intrepidez. Então, quem não é batizado com o Espírito Santo pode pregar o Evangelho? Pode pregar o Evangelho, claro. Agora, o Senhor reservou para a sua igreja um revestimento de poder. E isto vem através do batismo no Espírito Santo. Cremos nisso, baseados na Escritura Sagrada. Prosseguindo, vamos então para o segundo item do segundo tópico. A capacitação do Espírito. Batismo é imersão. Por isso, usamos esta expressão, batismo no Espírito Santo, porque o próprio João Batista usou. Sereis batizado com o Espírito Santo e com fogo. Eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito Santo sobre o cristão e serem cheios do Espírito Santo, para se referir ao batismo do Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa. Pois ser imerso significa capacitação. Então, eles foram imersos no Espírito Santo. E nós precisamos ser imersos no Espírito Santo. Precisamos estar com o Espírito Santo por dentro e por fora. Ser revestido do poder de Deus. Diz assim o nosso texto da nossa revista, eu fiz uma pequena modificação. Diz assim: isto é o mistério revelado pelo Espírito. Que mistério é esse? Recebendo o poder para que possamos testemunhar com ousadia, é para testemunhar com ousadia, para profetizar, ou seja, a partir de então, diz lá em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, que quando o Espírito fosse derramado, viria sobre servos, sobre servas, viria sobre toda a carne, e eles então, com ousadia, receberam este poder para profetizar e também para realizar milagres. Romanos capítulo 15, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 15, versículo 19, diz assim: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. Pela virtude do Espírito de Deus, os apóstolos, eles realizaram milagres para a glória do Senhor. Diz mais o texto sagrado, prosseguindo esse versículo, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo, pelo poder e pela virtude do Espírito Santo. Então a capacitação, irmãos, vem para isto, para que com ousadia preguemos a palavra, com intrepidez preguemos a palavra, profetizemos e também realizemos milagres em nome do Senhor Jesus Cristo. Há uma coisa interessante que não está na nossa revista, eu gostaria que você prestasse atenção no que vou dizer agora. Quando o Senhor Jesus Cristo deu-nos a grande comissão, em Marcos, no capítulo 16, ele disse o seguinte, lá em Marcos 16, versículo 15, ele disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Preste atenção nisso. Em meu nome expulsarão demônios. Nós expulsamos demônio hoje? Sim. Em meu nome falarão novas línguas? Opa! Então nós precisamos, em nossos dias, ter a manifestação das línguas estranhas, porque os sinais seguirão os que crerem. Diz mais: falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
Existem curas realizadas em nossos dias? Sim, o Senhor Jesus Cristo ainda cura. Existe proteção contra os males, né? As ciladas do maligno, beber alguma coisa mortífera, ainda o Senhor nos preserva por sua infinita graça e misericórdia. Ainda expulsamos demônios? Sim, expulsamos demônios. Então, precisamos falar novas línguas, falar em outras línguas, conforme está em Marcos capítulo 16, versículo de número 17. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Vamos para o terceiro item do segundo tópico, uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecoste porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Então temos a seguinte pergunta: como receber esse batismo? Bom, o que nós entendemos pela Bíblia é que é o Senhor Jesus que batiza. Então precisamos clamar a Ele, pedir a Ele que nos batize. Porém, vamos prosseguir e ler o que a revista nos traz. Todos os crentes devem buscar essa promessa para sua edificação e crescimento espiritual. Porém, preste atenção, não há regras para recebê-lo. Não há regras. Não há fórmula que você vai fazer alguma coisa, orar insistentemente, ore durante 3 semanas e você vai ser batizado. Algumas igrejas chegam a querer promover eventos especiais para batismo no Espírito Santo, mas essa experiência acontece de forma inusitada e segundo Atos capítulo 2, de repente. Esta experiência acontece no repente, ou de repente. Então, esteja pronto para receber em qualquer momento. Diz mais a nossa revista: mais necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito, oração e, além disso, paciência. Nós conhecemos um irmão que ele orou durante 17 anos para ser batizado no Espírito Santo. E um dia ele recebeu o batismo no Espírito Santo e logo recebeu dons espirituais que nós vamos estudar na semana que vem. Vamos então ao terceiro e último tópico da nossa lição, meus amados irmãos: o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. O nosso comentarista fala sobre as outras línguas. Ele diz o seguinte, que a glossolalia, ou seja, falar em outras línguas, acontece de forma ininteligível. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, aqueles que estavam ali entenderam o que aqueles irmãos estavam falando. Porém, eles mesmos não estavam entendendo, porque estavam falando de línguas que eles não conheciam. Então, a glossolalia são ininteligíveis e evidencia externa, física, inicialmente o batismo no Espírito Santo. Mas não só isso. Não podemos pensar apenas em falar em línguas estranhas, procurar apenas falar em línguas. Apesar do apóstolo Paulo recomendar que nós busquemos os dons. Porém, irmãos, primeiro precisamos atentar para o seguinte: a presença especial do Espírito gera em nós o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, eu destaco para você aqui, não está na revista, que está associado à salvação. Quando nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós aprendemos aqui que todo cristão, pentecostal ou não, é templo do Espírito Santo. Todo cristão deve gerar o fruto do Espírito. Porém, além disso, tem a manifestação dos dons. Aí é outra coisa. Está associado ao revestimento de poder. Então, vamos precisar distinguir essas coisas na hora da nossa aula, né? O nosso comentarista prossegue dizendo o seguinte: sua fonte é o próprio Espírito Santo. E ele fala assim: em línguas os discípulos falavam das grandezas de Deus, e na casa de Cornélio todos os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Eu precisei, irmãos, acrescentar uma tela para explicar algo importantíssimo. Para que não haja confusão, nós precisamos entender que as línguas têm funções específicas em momentos específicos da nossa vida cristã, das nossas experiências cristãs. Então, veja que interessante, o nosso comentarista fala sobre função das línguas.
mas eu creio que é melhor nós tratarmos isto como o uso das línguas em determinadas ocasiões. Eu vou explicar isso para os irmãos daqui a pouquinho. Diz assim a nossa revista: elas sinalizam a presença do Espírito? Sim. Diz o comentarista o seguinte: as línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. Sim. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio. As línguas nas cartas paulinas são meios, ou são meio pelos quais conversamos com Deus em mistério. Isso está também relatado na carta de Paulo aos Coríntios, principalmente, né? É onde vemos esse relato. Por meio delas, oramos em espírito e louvamos a Deus. E também, eu acrescento aqui, são apresentadas como dom de variedade de línguas. É necessário apresentar de forma mais clara esta distinção. E é isso que fazemos na tela seguinte. Eu deixo para você essa tela, meu amado irmão, que você pode aproveitar bem. 3 categorias de línguas podem ser claramente vistas nas Escrituras Sagradas. Nas Escrituras Sagradas, nós temos o quê? Nós temos as línguas que são faladas no momento em que recebemos o batismo no Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ele fala em línguas como evidência de que recebeu o batismo no Espírito Santo. Porém, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 a 15, nós vamos ver que as línguas, elas são utilizadas para comunhão pessoal com Deus, de uma maneira contínua. Nós podemos orar em línguas. A Bíblia chega a dizer que aquele que ora em línguas, ora bem. Então, nós somos orientados por Paulo a não proibir que as pessoas orem em línguas ou que falem em línguas. O que é proibido por Paulo é que as línguas estranhas elas sejam faladas de forma desordenada e o culto perca sua ordem e decência. Esta foi a preocupação do apóstolo Paulo. Então, as línguas podem ser utilizadas para a nossa comunhão pessoal. Isso mostra que, além da experiência inicial do batismo no Espírito Santo, nós podemos conservar a chama viva nos nossos corações e assim, continuadamente, falarmos em línguas estranhas nos nossos momentos de oração. Diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo de número 14, chega a dizer o seguinte: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, a Bíblia não proíbe falar em línguas estranhas, meus amados irmãos. Então, essa ideia de que as línguas cessaram não é verdade. As línguas estranhas estão à disposição daqueles que creem, daqueles que receberam o batismo no Espírito Santo e conservam essa chama no seu coração. Porém, as línguas também são dadas na igreja para uma comunicação ao corpo, para serem um sinal ao incrédulo. Neste fato, ou neste caso, as línguas precisam ser interpretadas. E aí nós entendemos por que o apóstolo Paulo fala do dom de línguas, ou da variedade de línguas, e a necessidade da interpretação das línguas. Então, não havendo intérprete, as línguas não deveriam ser faladas desordenadamente. Não. Claro que nós, pentecostais, às vezes, exageramos nesse ponto, né? Nós, às vezes, falamos línguas estranhas no microfone e isso não é conveniente em alguns momentos. Mas eu entendo isso como alguns exageros que toda religião pratica. Devemos reprimir, não ao ponto de apagar a chama do Espírito, mas ao ponto de controlar a fim de que não haja desordem no culto, isso sim. Então, entenda isso. Línguas como evidência do batismo no Espírito Santo, línguas que podem ser faladas na hora da oração e línguas que podem ser faladas publicamente e precisam ser interpretadas para que o incrédulo ele tenha conhecimento do que está sendo falado em línguas estranhas. Isso é o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14. Nós não vamos falar sobre isso agora, porque isto pode ser estudado em outro momento durante esse trimestre. Mas então, fique com esta orientação interessante. 3 categorias de línguas. A língua como sinal, a língua como comunhão com Deus e oração,
em línguas e a língua como um dom que deve ser manifesto no meio da igreja, e assim é preciso que haja interpretação destas línguas para que as pessoas que estão ali entendam o que Deus está realmente querendo falar. Quando nós estudarmos sobre os dons, nós vamos aprender que a variedade de línguas e a interpretação, esses dois dons trabalhando junto, eles complementam ou substituem o chamado dom da profecia. Então, quando falarmos dos dons espirituais, voltaremos a este assunto. Prosseguindo, vamos para o último item do último tópico: a atualidade das línguas. A promessa de ser batizado do Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos, em todos os lugares, em todas as eras. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Dos 3 sinais sobrenaturais de Atos 2, somente o falar em outras línguas veio para ficar. Ele se repete, irmão. Se repetiu lá na casa de Cornélio, se repetiu lá em Éfeso, em Atos capítulo 19, versículo 6. Mas os outros 2, um sol como de um vento veemente, impetuoso, e as línguas repartidas como que de fogo, ocorreram uma só vez e eles não se repetem nunca mais. É importante para nós lermos aqui esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 6. Ali nós citamos apenas o versículo 6, mas veja só que interessante essa passagem bíblica. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Que maravilha, irmãos! Se repetiu lá na casa de Cornélio, se repetiu aqui em Éfeso e se repete até os nossos dias. Eu deixo essa reflexão dita pelo reverendo James Slay. Ele diz o seguinte: se tais dons espirituais fossem somente para aqueles que viveram nos tempos apostólicos, por que o Espírito Santo permitiria que tal informação fosse incluída em sua palavra? Por que seríamos informados numa terminologia precisa sobre o regulamento de um dom se não estava no plano de Deus nos conceder o mesmo? Por que ensinar o filho de indigente como gastar a herança de alguém que não lhe deixou nada? Vamos então à nossa conclusão. O que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição? Respondendo que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico, visível, inicial do recebimento é o falar em línguas. Eu termino aqui convidando você para a nossa próxima lição, a lição número 4, quando trataremos sobre a atualidade dos dons espirituais. Eu quero terminar esta lição deixando aqui o abraço da minha esposa, dos meus filhos, a irmã Leila, meus filhos Elias e Letícia, e também um abraço do meu querido pastor Samuel da Silva, e convidar você para estar conosco nas próximas lições, aprendendo ainda mais sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Receba o nosso abraço. Aqui vai um grande abraço do seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Paz de Cristo
seja contigo, meu amado irmão.